Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Nós estamos mais uma vez aqui na Escola Bíblica Dominical, onde iremos aprender mais uma lição de dentre todas as lições maravilhosas que já temos visto ao longo do nosso trimestre. Nós estamos aqui na nossa 12ª lição e está comigo aqui a minha querida e linda e maravilhosa esposa, a irmã Miriam. A paz do Senhor, irmãos. Você que está chegando agora, não se esqueça de dar o seu joinha, o seu like, se inscrever. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, é rapidinho, faça isso rápido. E logo depois disso, também não se esqueça de convidar todos os seus amigos, irmãos, parentes, lota os grupos de WhatsApp, redes sociais e convida todos para que eles também sejam abençoados pelas maravilhosas lições da Escola Dominical, e assim você vai estar compartilhando com o reino de Deus. E nós, ao longo do nosso trimestre, nós estamos estudando aí um tema maravilhoso da nossa casa publicadora da Assembleia de Deus, né? Aviva a tua obra, o chamamento das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E hoje, né, dia 19 de março, nossa 12ª lição, nós iremos tratar do assunto Vivendo no Espírito. E hoje nós temos duas novidades, irmãos. Sim. A primeira novidade, né, Miriam? Temos. Nós iremos presentear esse livro de Antônio Gilberto, cujo tema é Fruto do Espírito, um livro muito bom, com a linguagem bastante simples, que vai enriquecer bastante o estudo de hoje. E como que você faz para ganhar esse livro? Eu ia entregar hoje à noite. Você vai precisar responder uma perguntinha que nós iremos fazer lá para o final. E a outra Isso novidade, né? Uhum. Nós temos 3 visitantes que vão abrilhantar aí as perguntas que serão feitas no final. Mas antes de tudo, nós precisamos, antes de iniciarmos a nossa lição, nós fazemos o quê? A oração. Vamos orar então. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos por essa rica oportunidade, Senhor, de estarmos aqui mais uma vez para aprendermos juntos a Tua palavra. Que neste dia o Senhor possa falar a cada coração através deste estudo e que o Senhor venha trazer, Senhor, o entendimento a cada coração, que possa, Senhor, ser concedido a cada irmão que está, Senhor, assistindo a esta aula. Que o Senhor Deus possa falar no profundo da alma, que possamos também obedecer a sua palavra, para que o Teu Santo Espírito possa operar em nós. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O que é que nós vamos chamar agora? Irmão, agora nós vamos fazer a nossa leitura, a leitura Verdade e Prática e o texto áureo. Nós vamos chamar Família Firmada na Palavra. Amém. Vamos lá com essa família abençoada. Solta aí, Amandinha. E irmãos, paz do Senhor, bom dia. Meu nome é Diácono Fabrício, é minha esposa Adriana. Nós somos convidados a participar do quadro Família Firmada na Palavra. Amém, paz do Senhor. Vamos ler o texto áureo que fica em Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade e bondade, fé, mansidão e temperança. Vamos ler agora Verdade e Prática. O avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a leitura bíblica em classe, está em Gálatas 5, 19 a 25. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há a lei.
e os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. Agradecemos a oportunidade a todos. A paz do Senhor. Amém. Pai do Senhor. Bom, e a todos vocês, então, que leram a revista, perceberam que os objetivos da nossa lição de hoje é destacar o que significa andar no Espírito e como isso é importante para a nossa vida espiritual. Nós também veremos que o que envolve esse confronto entre carne e espírito. E, por fim, ressaltar a importância dos dons do Espírito Santo e do fruto do Espírito Santo no caráter e na vida cristã, porque não é somente a gente buscar este poder que nos dá a capacidade de pregar o Evangelho. Nós precisamos ter uma vida autêntica com Cristo, não é isso, irmã Miriam? Então, assim, as lições que nós já desenvolvemos até agora nos deixou evidentes que o verdadeiro avivamento espiritual desenvolve na vida do crente uma nova dinâmica de vida pelo Espírito Santo. Então nós precisamos de quê? De um viver diário no Espírito, porque vivemos uma batalha também diária, e essa batalha ela é desigual e até mortal entre o quê? Entre a carne e o Espírito. Então nós somos fortemente tendenciosos a não fazer aquilo que queremos, né? Aquilo que Paulo falou, né? O nosso corpo ele tende a fazer aquilo que nós não queremos, que é servir a Deus. Somos puxados a desagradar a Deus, né? É por isso que Deus diz que nós devemos ter esta unção do Santo, né? Embora o texto lá de 1 João 2 diz que nós temos a unção do Santo, essa é uma afirmação que se aplica às pessoas que de fato buscam a unção do Espírito Santo para ter uma vida cristã inabalável na presença de Deus, né? Então esta unção ela é a presença constante do Espírito Santo em todas as atividades da nossa vida. Essa presença em sua vida, ele projeta em todos os seus sonhos e ações a obra dele em você e sobre todos aqueles que estão à sua volta. É esse Espírito que vai fazer aquilo que Paulo diz lá em 2 Coríntios, né? A desobediência tem um potencial muito grande de nos afastar de Deus. Como já disse, somos tendenciosos a desobedecer, mas quando temos a unção, a presença constante do Espírito Santo em nossa vida, nós somos capazes de vingar essa desobediência através da obediência em Cristo. Então, com isso, Jesus vai privado e publicamente ser exaltado em sua vida através desta nova vida que o Espírito Santo vai te ensinar a viver. E já digo, não é uma vida com facilidades, mas com guerras diárias, ferrenhas, sangrentas, todos os dias, porém vitoriosas, né? Quando estamos submissos à ação do Espírito Santo, quando aprendemos a andar no Espírito. Então a proclamação hoje de Deus nesta manhã para a gente é para que aprendamos a andar no Espírito, a nos agarrarmos à palavra com todas as nossas forças, viver na dependência plena do Espírito e assim a gente vai ver os planos de Deus projetados para a nossa vida e nós vamos perceber que esses planos são planos de vitória. Então, esse é o chamamento de Deus, de nós andarmos no Espírito para termos uma vida vitoriosa nele, né? Mas, sobre esse tema, já no primeiro tópico, né, qual o sentido, né, de nós andarmos no Espírito, irmã Miriam? Então, é muito profundo. Ter uma vida subordinada na direção do Espírito Santo. É ter uma vida
avivada, né? É ter comunhão Glória com a Deus. Deus, prioridade às coisas de Deus, viver segundo o Espírito e buscar a orientação e a capacitação pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então nós Glória a vemos Deus. aí, né, que viver no Espírito é você fazer de servir a Deus, de se submeter a Deus e seguir a Ele a coisa mais importante da sua vida, né? Você deve fazer da sua vida, na vida cristã, a vida dependente de Cristo, um estilo de vida, né? Aquilo que você vai naturalmente viver através do aprendizado diário com Deus e com constantes aprimoramentos, que isso que é importante, né? Porque a vida cristã não é uma vida estática, você está sempre aprendendo com o Espírito Santo, né? Você vai precisar aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, né? E amar a Deus aqui, né, não é simplesmente gostar das músicas da igreja, não é você gostar da harmonia do texto bíblico, né? E de como a exegese, quando a exegese é bem feita, a gente se encanta com isso. Quando a aplicação do texto é maravilhoso, como nossos pastores fazem isso, nos nossos púlpitos nós ficamos extasiados com a ação do Espírito Santo sobre nós através da palavra na vida dos nossos pastores, né? Então não é isso, não é você gostar da convivência da igreja com os irmãos, e sendo ousado também não é evitar pecados, né, Miriam? Não é evitar pecados, porque existem religiões que fazem isso muito melhor que nós. Então amar a Deus é o quê? É você querer conhecer a todo custo a este Criador da vida. É você profusamente, ardentemente desejá-lo mais do que a sua própria respiração, mais do que o alimento, mais do que a sua esposa, do que o seu marido, do que os seus filhos. Andar no Espírito não será, então, para quem está andando no Espírito, um enigma cristão, uma dificuldade ou uma utopia cristã, ou como alguns dizem, apenas uma aspiração de um sonho real de pessoas fracassadas para que elas continuem lutando por algum ideal. Não, será algo poderoso, natural, quando você de fato conhece a Deus. Eu gostaria que você comentasse no chat aí a sua experiência com Deus com relação a andar no Espírito, né? Aquilo que Deus fez na sua vida. Não é fácil andar, irmãos, no Espírito. Mas nós precisamos, ao longo da nossa jornada com Deus, a gente buscar ser perseverante, ser persistente. E em meio às dificuldades, passarmos... É como se ao longo do caminho nós estivéssemos caminhando, sem parar à beira do caminho, sem olhar a quem, sem olhar os problemas, mas estar perseverante, buscando a presença de Deus. Quantas vezes nós vemos pessoas que desanimam por causa que muitas coisas acontecem à sua volta, mas o nosso foco, o nosso alvo é perseverar em Jesus Cristo, né? E é através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, e nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então, assim, né, que nós possamos ter esse relacionamento espiritual, buscando dia após dia. A nossa jornada com Deus, ao longo da nossa vida, ela é assim, perseverante o tempo todo. Né? Que nós não possamos desanimar, que possamos perseverar. E através do Espírito Santo de Deus, nós vamos caminhando essa jornada com Deus. E não existe uma terceira opção, né? Não Na vida tem. cristã, não existe uma terceira opção. Ou você anda no Espírito e vive a vida cristã na plenitude, ou você cumpre os desejos da carne. Você Verdade. é refém, você é escravo da carne. E a Bíblia, ela leva isso tanto a sério, irmãos, tanto a sério, que enfatiza que há um império de morte e um império de pecado que trava uma batalha sangrenta contra os servos de Deus, né? E então a gente deduz o seguinte, que não é fácil andar no Espírito, não é? Não é fácil. Não é fácil. É uma batalha todos os dias. E como então devemos andar em Espírito? Essa nossa
tendência em buscar coisas que não agradam a Deus, e nós estamos comentando aqui já no ponto 3 aqui do nosso primeiro tópico, né, de como andar no Espírito. Sim. Como não é fácil andar no Espírito, essa nossa tendência em buscar as coisas que não agradam a Deus nos coloca, então, num campo de guerra. Cada movimento seu, cada movimento nosso, nesta guerra, ela é crítica e pode custar a nossa vida espiritual. Cada movimento é crítico porque você precisa se esquivar dessas coisas que te colocam distantes de Deus. Esse é o desafio na vida cristã. É você estar próximo de Deus e longe daquilo que desagrada a Deus. Então, como eu disse, há um império de morte e de pecado lutando contra nós 24 horas por dia, eu diria até mais, né? 2 vezes por segundo, 48 horas por dia. É verdade. E um desafio também é que você não pode ficar parado numa batalha, mas também precisa se movimentar. A chamada cristã não é uma chamada para covardes, para aqueles que fogem da guerra, que ficam apáticos, que preferem o anonimato. Não, você é chamado para guerrear e para ser vencedor. Então, quando você, de fato, aprende a andar, e andar não é ficar parado no caminho, é andar no Espírito, você entenderá, pelo Espírito, quais os movimentos certos na vida cristã que você precisa fazer. E a Bíblia, ela não dá, de forma específica, todos os cenários possíveis de guerra que nós enfrentaremos e os passos para vencer cada etapa, né? A Bíblia, ela nos dá preceitos, princípios e diretrizes, né? Então, quando você anda no Espírito, com o Espírito, ele te fará lembrar, ele te ensinará, ele vai te capacitar a aplicar esses preceitos, esses princípios e essas diretrizes nas suas guerras diárias, nas suas lutas diárias, e você será um crente vencedor pelo Espírito, né? Tome posse disso aí. Amém. Glória a Deus. Isso que é ser guiado pelo Espírito Santo. Você primeiro precisa dizer, você precisa primeiro, como diz o nosso texto, aqui no finalzinho do 3º tópico, né? Você precisa cultivar o relacionamento espiritual e perseverante com Deus, né? É uma luta diária, é uma luta constante, é uma busca diária, é uma busca constante. Não existe folga, é todos os dias. E isso se torna prazeroso porque nós amamos a Cristo, né? A lei do Senhor não se torna pesado porque nós fazemos isso por amor e não por medo, né? Ou por uma obrigação que nos impõe, mas sim, talvez até por uma obrigação que o próprio amor nos impõe, né? Não é uma vida também cristã, espiritual, preguiçosa, onde você aceita Jesus e tudo se resolve como passe de mágicas, né? É muito labor, é muito trabalho, é muita busca, muitas guerras, mas também muitas vitórias no nome de Jesus, né? Você será guiado andando, né, se movimentando com ação e pelo Espírito Santo, pois Deus estará com você em ação contra tormentas e contra os pecados da carne. Ele te convida a construir suas bases sobre rocha. Ele te convida a construir um relacionamento íntimo com Ele e com a sua palavra. Então ele vai te ensinar onde e como se mover no campo da batalha, através dos princípios que nós falamos, dos preceitos e das diretrizes que ele esculpiu na sua maravilhosa palavra. Glória a Deus, né? E como diz a sinopse 1 aqui da nossa revista, né? Ter uma vida espiritualmente avivada é andar no Espírito
e a viver de acordo com os ensinamentos bíblicos. Então, não podemos nos esquecer que estamos em um confronto sangrento. Que tipo de confronto é esse, irmã Miriam? Então, essas são uma das maiores lutas do crente, né? E nossa natureza carnal não é alimentada pelos desejos da carne, que sempre nos põe contra tudo que Deus deseja de nós. E a carne, irmãos, é esta natureza decaída nossa, que consta na prática listada lá por Paulo em Gálatas 5, né, onde fala sobre o fruto do Espírito. Essa é a nossa tendência pelo erro, né, que a gente tem de sempre estar desagradando a Deus, de sempre estar desobedecendo a Deus. Nós temos essa facilidade de desagradar a Deus em todas as coisas, né? E a vida cristã, irmãos, ela não é um parque de diversões, ela não é um playground. Muito sério. É uma zona de guerra, nós estamos numa zona de guerra. E guerra espiritual, que é pior, né? A carne, ela tem a capacidade de cegar a nossa sanidade espiritual, né? E quanto aos perigos que essa guerra oferece. Às vezes nós passa despercebido a guerra na qual estamos submetidos, né? É uma guerra sangrenta. E quando Jesus ele contou a parábola do jovem rico, ele enfatizou aquilo que a carne, que a nossa natureza mais se concentra, mais quer, que é bens, descanso, comer e beber. E é claro que essa lista de Jesus, ela não é uma lista exaustiva, né? Mas o que Jesus queria dizer, o que ele queria enfatizar era a loucura de que a carne nos coloca diante de uma das maiores guerras que batalhamos, né? Então, estamos numa guerra e a nossa mente carnal, a nossa vida carnal, ela se concentra somente nisso: bens, descanso, comer, beber, lascívia, pecados, pecadinhos, pecadões, né? E essa carne, ela tem a capacidade de elaborar, de trabalhar, de travar batalhas. E Gálatas 5 garante que o labor dessa carne, ela se envolve diretamente com as práticas, com as atitudes e com os pensamentos que são contrários à vontade de Deus, né? Verdade. Uma coisa interessante, irmã Miriam, é que os demônios, eles são atraídos pelas obras da carne, né? E quando a carne prevalece em nossas vidas, nós não temos somente o problema, as consequências das nossas ações pela carne, né? Temos problemas também com os oportunistas, com os parasitas. Quem são os parasitas? São os demônios. Os demônios, né? Eles são atraídos pelas obras da carne. Um exemplo: sempre que você vê uma água podre, você não enfrenta somente os problemas da água podre. O que atrai a água podre? Os malefícios. Insetos, roedores, parasitas, né? São os problemas, né? O lixo. Não são somente os problemas do incômodo do lixo, né? Do mau cheiro do lixo. Verdade. Mas são os parasitas que são atraídos pelo lixo. É barata, roedores, ratos, né? Doenças, né? Então você passa a ter dois problemas: a água podre, o lixo, e os parasitas, que são os mosquitos, os ratos e a barata. Então, Satanás e o mundo espiritual controlado por ele são a fonte de todos os ataques contra nós. E quando você obra as obras da carne, quando você se entrega às obras da carne, não acorda para a realidade e se agarra ao desejo de ter o poder, o avivamento, o andar no Espírito, fruto do Espírito, dos dons do Espírito na sua vida, você se entrega à carne, fatalmente você atrairá Satanás e atrairá os demônios, né? Se você quiser vencer essa guerra, e Deus quer que você vença essa guerra, e para que você não seja também derrotado no campo da batalha, Ele nos oportunizou, Ele colocou em nossas mãos meios para vencermos conflitos espirituais. E quando nós vivemos
e andamos no Espírito, nós vestimos o que diz lá em Efésios, o capacete da salvação, né? O andar no Espírito, que é um ponto nevrálgico da sua luta contra a carne, né? Se referencia com sua mente sã, salva, né? E dedicada nessa busca constante e incessante da salvação. Muito embora Efésios liste, né, vários componentes da armadura, né, que ele nos propõe, o capacete da salvação ele cabe certinho na nossa lição de hoje, para que essa guerra contra a carne ela seja vencida. Então, o capacete da salvação não quer dizer do quanto nós estamos indo para o céu, né? Está falando sobre como Deus pode controlar a nossa identidade, sobre como Deus pode controlar e moldar os nossos pensamentos, o nosso caráter, as nossas decisões, os nossos relacionamentos, a nossa vida cristã, enfim. Então, Deus quer o quê? Ele quer que nós nos conectemos, que conectemos os nossos pensamentos aos pensamentos dele, com o propósito de quê? De libertação, né? Então, você aprende com Deus, com o seu Espírito, a discernir as obras da carne e as obras do Espírito. Mesmo que o nosso corpo mortal, miserável, sujeito a cair em desejos pútridos, Deus nos faz entender, como diz em 2 Coríntios capítulo 10, que precisamos levar cativo todo pensamento para tornar esse pensamento obediente a Cristo. Isso é motivo de glória. Dá um glória aí no Aleluia. chat. Glória a Deus. Jesus, então, ele obrou em nós uma salvação que nos livra do julgamento eterno. Isso é fato. Mas a salvação de que precisamos nos vestir aqui, enquanto não somos arrebatados ou enquanto não vamos para Cristo, é aquele que nos livra dos ataques da carne contra o Espírito, né? Como diz Romanos 12, Deus trata em nós uma renovação da nossa mente. E Paulo continua em 2 Coríntios 10, que Deus quer com isso que expulsemos todo pensamento que vai contra a regra de Cristo em nossa vida, para a obediência a Cristo, que vai fortalecer o Espírito de nós. Seremos fortes no Espírito, e a carne não será páreo para nós. Não porque temos, né, a capacidade, né, irmãos, mas porque o próprio Espírito, estaremos andando com o Espírito, ele vai nos ensinar a aplicar os preceitos, as diretrizes na nossa vida cristã, e não erraremos, não porque temos mérito, mas porque o Espírito Santo está conosco. Decidimos andar no Espírito, sermos cheios do Espírito, nos apropriamos dos dons do Espírito, somos batizados com o Espírito, vivenciamos o Espírito, respiramos o Espírito, namoramos no Espírito, vivemos no Espírito, conversamos no Espírito, trabalhamos no Espírito. E não tem como a carne vencer isso, né, irmãos? Porque o nosso Deus, ele é maior. Ele vai inculcar, então, em nossos pensamentos, esses pensamentos, os pensamentos de Deus em mim, e isso vai ser um estilo de vida para nós. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Isso não vai ser um peso, não. A gente não vai achar que é pesado, é pesado ser crente, como a gente vê muitas pessoas dizendo, é muito difícil ser crente. Quando você mergulha nesse Espírito e consegue entender o que é andar no Espírito e se apropria disso, você vai fazer isso de forma natural. O Espírito, você vai sentir o Espírito te guiando em todas as coisas. Muitas vezes nós vemos os nossos pastores e muitos irmãos dizendo de como decisões deixaram de ser tomadas porque o Espírito impediu, ou decisões que foram tomadas, que às vezes nós não queríamos tomar, porque o Espírito insistiu. Então, isto é o Espírito Santo nos influenciando, nos guiando, como disse a minha querida e linda esposa, né? Então, eu já vou me sentindo libertado, porque
eu aprendi a mover em sincronia com o Espírito Santo, né? Eu estou sincronizado, eu consigo entender, né, assim, não de forma pejorativa, mas entender como Deus quer que eu ande. Eu vou respeitar a voz, eu vou saber ouvir a voz do Espírito Santo, porque os meus pensamentos já não são os meus pensamentos, né? São os pensamentos do meu Deus, né? E nós agora aprendemos em lições passadas, irmã Miriam, que o avivamento ele é importante, inclusive ele é incentivado, né, nas Escrituras, né, para dar poder à igreja e que há evidências dos dons espirituais. Mas quando nós falamos do avivamento, né, irmã Miriam? Uhum. Quando nós falamos do avivamento, fica completo quando enfatizamos somente os dons do Espírito Santo? Não, não é completo, né? Os dons só têm valor, irmãos, se forem acompanhados do fruto do Espírito. Isso é viver na plenitude do Espírito Santo, tendo uma vida verdadeira, avivada no Espírito Santo. Glória a Deus. Porque, né, quando nós vimos até aquela dura passagem, né, de Jesus rejeitando aqueles que tinham dons, né, mas que não tinham vinda com Cristo, né? Então, nós precisamos de nos abarcar de forma completa daquilo que o Espírito Santo oferece para nós. Ele oferece, né? Deus oferece para nós a salvação. Deus prometeu para a sua igreja de todas as épocas, de todas as temporadas, né? Que a presença do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, e nenhuma cultura no mundo vai poder mudar aquilo que Deus espera de nós, que é ter fruto do Espírito Santo, né? Então, quando Deus quis usar uma palavra que testificasse que realmente conhecemos a Ele, Ele usou a palavra fruto, né? Fruto é a referência espiritual de Deus daquilo que produzimos a partir da nossa experiência, do nosso contato, da nossa intimidade com Ele, né? Deus está preocupado se aquilo que nós estamos produzindo na nossa vida cristã está de acordo com quem Ele é, e não com aquilo que nós achamos que devemos ser, né? Que devemos ser, né? Quando você lê Gálatas 5 com profundidade, você percebe, né, o quanto a lascívia, a prostituição, a impureza, o adultério, a inveja e as outras obras da carne formam um grande abismo entre Deus e aqueles que não conseguem viver no Espírito. Não há conexão, não há as engrenagens elas não se encaixam, não há como conciliar isso, né? O fruto não é também um padrão, né, que nós temos que seguir, né? Eu preciso hoje ser uma pessoa mais amorosa, estou me esforçando para controlar os meus temperamentos que são, né, incontroláveis, né? Eu não tenho paciência, eu preciso demonstrar um pouco mais de felicidade, né? Na verdade, isso não é diferente do que confiar na própria carne para alcançar estas virtudes pelo nosso próprio braço, né? Não se trata, portanto, de atividades forçadas externas, mas sobre cultivar como resposta ao avivamento de Deus derramado sobre a igreja, sobre o seu povo, um coração rendido ao Espírito que produzirá esse tipo de fruto, né? Vai acontecer naturalmente quando decidimos andar no Espírito. E Paulo, ao escrever sobre fruto, irmã Miriam, sim, na minha opinião, ele estava fazendo uma conexão
com a metáfora da oliveira de Jesus, lá em João 15, né? Ele diz que nenhum ramo ele pode dar fruto por si só. Então, não adianta nós tentarmos camuflar a nossa natureza, nós não vamos conseguir. Com o tempo, as máscaras caem, mas quando você está andando no Espírito, quando você está conectado à videira, você está sendo alimentado pelos nutrientes dessa videira, que são tão necessários, né, para você produzir o glorioso fruto do Espírito, né? Muito embora esse fruto não possa ser produzido com a nossa velha natureza, com o nosso próprio braço, existem atitudes que podemos fazer para que o Espírito Santo atue em nós. Então, como podemos andar no Espírito, né? Nós temos primeiro que estar ligados, conectados a essa videira, né? E como nós fazemos isso? Através da oração e a palavra. Por meio da palavra, da insistente e constante comunicação com Deus. Nós precisamos meditar na palavra, como nós fazemos aqui, de forma responsável, de forma consciente, de forma prazerosa, e fazemos esta oração, cultivando a nossa vida espiritual, nossa edificação espiritual, em conexão com a igreja local, né? Com os santos, com os teus irmãos. Não existe fidelidade estéril. Você precisa estar conectado com a videira. E as videiras estão conectadas entre si através do ramo principal, que é o nosso Jesus. Até porque o fruto do Espírito tem a ver primeiro, com relacionamento com Deus, né? Esse livrinho aqui você vai aprender algumas coisinhas sobre isso. Você tem a ver com o seu relacionamento com Deus e também com os seus irmãos, né? Então, viver no Espírito não pode ser assim algo momentâneo, né? Viver no Espírito não está atrelado a experiências em comum. Viver os dons e o fruto devem ser estáveis, constantes e crescentes, e você vai fazer isso em comunhão com os irmãos, né? É algo imprescindível para que nos apropriemos para vencermos essa luta sangrenta a qual estamos submetidos. Essas lutas que têm o poder de tornar a vida em caco sem sentido. Então, a grande chamada de Deus nessa manhã é para que você viva no Espírito, você mergulhe no Espírito, produza fruto do Espírito. Amém? Amém. Nós queremos agora, no quadro de perguntas e respostas, né? E nós temos aqui uma nova ideia. Será que vai dar certo? Vai. Vai dar certo? Vai. Nós queremos Olha presentear será, esse livro. O que você vai ter que fazer, hein? Nossa. Vai ter que fazer o quê? O que será, né? Para ganhar esse livro aqui. Você vai ter que escrever no chat agora. Isso. Agora. Né? Quais são os 9 aspectos do fruto do Espírito Santo? Mas talvez você saiba de cor, né? Ou talvez você já, como você é esperto, leu a lição, já sabe onde está isso, onde está incluso, e já está escrevendo. Calma aí, não escreve agora não. Porque existe uma outra tarefa que você vai fazer. Você tem que pegar a mesma tradução da nossa Bíblia Robert McCheyne. Inclusive está sendo produzida uma Bíblia nova, uma versão nova, e dizer qual página que está escrito. Então, são duas tarefas. Você vai ter que escrever os 9 aspectos do fruto do Espírito na tradução que está aqui e dizer Bíblia. Qual página em que está escrito. Se você é uma pessoa que está sendo fiel, né, à leitura devocional, vai ser muito, mas muito fácil. Eu acredito que alguns aí já devem ter até
respondido, né? Quem será que vai ser o primeiro? Quem será, né? Né? Agora, a Mas segunda também- novidade, né? A segunda novidade, eu Mas- já ia atropelando você. Nossa, mas quem responder mais rápido, tem que responder rápido. Mas pode Mas- todo mundo? Não pode. Já ia Não esquecendo pode os disso. pastores, não pode os professores da IBD. Porque fica fácil, né, pastor? Aí fica fácil, né, pastores? Pastores Não é não. professoras e professores. Então, nós vamos colocar para os alunos, né? Quem será que vai ganhar esse livro maravilhoso aqui para elevo da alma, conhecimento da palavra de Deus? Vai entregar quando esse livro? Nós vamos entregar hoje no culto, à noite. Ó, É maravilhoso. E agora, irmãos, a segunda novidade, nós temos 3 convidados que quer nos fazer perguntas. Eles não são da nossa igreja, estão alguns quilômetros longe de nós, né? estão. Alguns quilômetros, poucos Muitos. quilômetros, muitos quilômetros. Tem uns que é pouco, mas tem uns que é muitos. Nós vamos então viajar aqui 1.000 quilômetros, vamos para a cidade de São Bernardo do Campo, São Paulo. São Paulo, a minha terra. Isso. Rose vai fazer uma pergunta aí. Vamos lá. Roda aí, Amanda. A paz do Senhor a todos os irmãos, todos que fazem parte do ministério da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Meu nome é Rose, sou aqui de São Paulo e eu fui convidada pela Miriam para participar com vocês da Escola Dominical e eu queria aproveitar para fazer uma pergunta referente ao verbo andar na Bíblia. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a aplicação desse verbo na vida daquelas pessoas dos tempos bíblicos e hoje, né, como ela se aplicaria na nossa vida. Qual o sentido do verbo andar? Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor. Qual o sentido do verbo andar? Rose quer saber. Muito obrigado, Rose. Deus abençoe a sua vida. Não sei se vocês notaram alguma semelhança aqui com alguém que está do meu lado. É verdade. Qual o sentido do verbo andar, né? É você fazer, como já dissemos, né? De servir, de submeter a Deus, de seguir a Deus, a coisa mais importante da sua vida. É você experienciar, como a nossa lição diz, né? Você experienciar Deus em sua plenitude em algumas áreas da vida? Então, em todas as áreas. Em todas as áreas da nossa vida. Da vida, né? Então é isso que é o sentido do verbo andar. Não é você ficar parado, não. É você andar, né? E agora, saindo de São Bernardo, nós vamos voar. Vamos. Não sei se a Amanda vai colocar um aviãozinho Vamos. assim. Nós vamos Nós vamos para viajar 7.500 quilômetros. Nós vamos para a América Nós vamos para os Estados Unidos. do Norte, América do Norte. Massachusetts. Dificuldade de falar isso. Nós vamos para River Beach com o nosso irmão João. Ele quer também fazer uma pergunta. Sim. Ele é um convidado meu. Ele é um Vez visitante. ou outro, né? Visitante. E ele quer fazer uma pergunta. A Amanda vai rodar aí e a gente vai responder. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Eu, João, diretamente dos Estados Unidos, a convite do pastor Evander, quero fazer uma pergunta à Escola Bíblica Dominical. Quais são as características essenciais para a vida e o caráter cristão? Quais são as características essenciais para a vida e o caráter cristão? Nosso irmão João, lá de River Beach, Massachusetts. Falei certinho, será? Falou. E Mareta vai me dizer depois. Ou é Areta? É em Mareta. É Areta? Fera, né? Em inglês. Quais são as características essenciais para a vida e o caráter cristão? Então, na busca por um avivamento espiritual, Deus proporciona dons do Espírito Santo para que esses colaborem com a propagação e a proclamação e a propagação do Evangelho, né? Isso vai potencializar a sua vida, a sua própria vida e a sua própria forma de falar com Deus. E você se alimentando desse desejo inafastável de ter Deus em tudo
na sua vida, você também irá desenvolver o quê? O fruto do Espírito Santo. Então, concluindo, irmão João, dons e fruto do Espírito são características essenciais para a vida do e cristão. o caráter cristão. Agora, lá da cidade É o mesmo, do local, né? Porque é a lá mesma meio cidade, diferente, né? mas eu acho que é outro, É outro local. outro né? local. É pertinho. Vamos viajar pouca só coisa. 30 quilômetros para uma cidade chamada Middlesex, lá também em Massachusetts. E o Davi, ele quer fazer uma pergunta. Faz aí, Davi. Olá, meus irmãos da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Meu nome é Davi de Oliveira e eu falo aqui do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. E eu sou convidado do pastor Evandro Zacarias. E eu tenho uma pergunta para fazer para a Escola Bíblica Dominical. Biblicamente, qual é o significado de temperança? Desde já agradeço a oportunidade e tenham todos um excelente dia. O que quer dizer temperança? O Davi pergunta, muito obrigado. Deus abençoe, Davi, você e sua família. Temperança, o que quer dizer temperança? Autocontrole, domínio próprio, né? Jesus, nos evangelhos, fala da necessidade de nós negarmos a nós mesmos, né? Lá em Lucas, uma vez, Lucas 9:23, ele diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, domínio próprio é uma negação de si mesmo em situações, em relacionamentos e ocasiões e fatos diversos. É um dos 9 aspectos do fruto do Espírito. E, portanto, uma evidência de que estamos vivendo no Espírito Santo. Glória a Deus por isso, né? Então, eu espero que já tenham respondido aí, né? Porque nós estamos chegando num momento término. gracioso agora. Não, ainda não é o término, meu amor. Nós vamos chamar. É isso. Nós vamos chamar Um momento gracioso. as ofertas. Isso, que toda a igreja bíblica, que todo crente sincero, comprometido com o reino, faz com muita deliberidade. Ele contribui, né, com as suas ofertas, com com seus amor, bens. com alegria, Isso aí. com gratidão, né? Isso. Quando nós cultuamos a Deus, nós ofertamos os nossos dons, os nossos talentos, o nosso tempo e também os nossos bens, né? E você deve estar aparecendo aí já, existem várias formas de você fazer essa contribuição. Sim. Fala uma aí para mim. Pelo Pix, Que mais? pelo PicPay. É? E se a pessoa não tiver familiaridade com tecnologia, o que ele pode fazer? Ele pode procurar Presencialmente, né? No presencialmente no nosso culto. culto. Isso. Hoje à noite. E você que ainda não conhece a nossa igreja, Isso. convidado a participar Seja conosco. convidado. Se você estiver longe, em outro estado, como viajamos agora, você também é convidado a participar do nosso culto. Tem como? Tem. Como? Através dos nossos canais, né, no YouTube, é transmitido também pelo Facebook. Temos o nosso Rapidinho, o tempo. Marcas do Evangelho. Isso aí. E concorrente a isso, nós temos também um grande projeto. Não podemos deixar de falar desse projeto maravilhoso, que é o projeto 1000 Valentes, onde você tem a oportunidade de contribuir, como muitos já estão contribuindo, para a compra desse imóvel que está sendo mostrado aí no vídeo. Nós temos aí o desejo de realizar essa empreitada colocada por Deus nos nossos corações, nos corações dos nossos pastores, da igreja, enfim, de adquirirmos esse espaço de culto, onde podemos continuar mantendo essa estrutura graciosa que Deus entregou em nossas mãos. Mas precisamos que você contribua. Você que ainda não faz parte dos 1000 Valentes, entre em contato com os canais da igreja, ou então vá ao culto e lá no culto você procure a tesouraria e lá você será instruída de como fazer. E para isso a Amanda já vai rodar aí um louvor maravilhoso, apropriado para o tema, para depois nós fazermos a nossa conclusão da nossa lição de hoje, tá bom?
Vamos? Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Bom, irmãos, para nós concluirmos, né, eu quero dizer para vocês que Deus está dizendo algo para você nessa manhã. Deus está dizendo, eu quero que você caminhe comigo. Eu quero que Não você desista. ande comigo. Eu quero ser o seu companheiro de luta. Eu quero ser incluído em todas as suas decisões. Eu quero interagir com você. Eu quero que pense pensamentos sobre mim, diz o Senhor. Eu quero que pense em mim em teus momentos de pausa, em teus momentos de labor. Eu quero que você consuma a minha bondade, diz o Senhor. Amém. Glória Quando a Deus. você andar com Deus, você conhecerá Ele profundamente. Você conhecendo Ele profundamente, você produzirá frutos com Ele. E esse fruto lhe dará resistência espiritual para vencer todas as obras da carne. Paulo diz aqui que você suportará, né? Lá em Colossenses capítulo 1, Paulo diz que você suportará algo que não será um cenário agradável que você queira estar, mas a força da sua aproximação com o Senhor lhe proporcionará uma robustez espiritual sobrenatural, que será evidenciada pelo fruto que você vai produzir na sua vida, na sua caminhada cristã. Há muitos cristãos, infelizmente, que não dão frutos. São cristãos, mas nada sai de das suas vidas para que Deus possa usar em benefício do reino de Deus, né? Cristãos frutíferos, aqueles que são frutíferos, são chamados para abençoar cristãos infrutíferos. E o fruto, ele tem 3 características importantes e interessantes para a gente finalizar a nossa aula de hoje. O primeiro, o fruto, ele sempre está visível, né? Ele nunca está escondido, né? Você nunca sabe de uma fruta invisível, né? Fruto, ele é sempre visível, ele é atrativo e você pode ver esse fruto. Em segundo lugar, fruto sempre carrega o caráter da árvore que produz ela, né? Da árvore que está ligada a ela. Macieira não vai produzir laranja nunca, né, irmão? Nunca. Por quê? Este não é o caráter da macieira, vai produzir maçã. Ela reflete o caráter de forma definitiva e expressiva da árvore que está gerando ela. E é assim que nós geramos o caráter de Cristo em nossa vida. Em terceiro e último lugar, o fruto é sempre em benefício para outra pessoa.
Qualquer fruto que come a si mesmo, ela tem algum problema, né? Ela é podre. É podre. Porque é Não presta para nada, né? Não. O fruto, então, é para você se relacionar, claro, com Deus, mas também, principalmente, com as outras pessoas, em benefício da comunidade de Deus. Você vai atrair pessoas para o reino através desse fruto, né? Então, quando o fruto é do Espírito, isso ficará refletido na sua vida. É o caráter de Deus em você, em mim e em você, né? Não tem como esconder. Estará visível e isso contribuirá para que muitas pessoas, através desse fruto, sejam imensamente abençoados pela sua vida. Acredite nisso, cultive isso, aspire isso, anseie isso com todas as forças do seu coração. Amém? Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse momento gracioso. Um bom domingo a todos, que Deus abençoe a todos vocês. Eu vou pedir para minha querida esposa encerrar essa oração. Você quer encerrar? Você iniciou. Ou a gente ora junto? Vamos fazer orar o seguinte. Vamos você orar. que está ao lado do seu marido, da sua esposa, pega na mãozinha dele e ora junto também, como nós iremos fazer. Pai, em nome de Jesus, Sim, Senhor. te agradecemos Te damos, por esse Senhor, dia por este gracioso momento, que tu Senhor, nos aqui na tua concede, presença, pelo Senhor. teu poder, Pela pelo tua teu palavra, amor, Senhor, por pelo tua teu ensino, palavra, Senhor. pelo teu ensino, Pai. Que teu amor E nós e tua pedimos graça que essa seja, bênção Senhor, esteja sobre sobre cada um de todos, nós. em nome de Em Jesus. nome de Senhor. Jesus. Amém. Nós te Deus agradecemos. abençoe. Bom domingo a todos. Amém.